O crescimento econômico é sempre um desafio para os governantes e o tema, claro, estará presente na campanha eleitoral. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o economista da CCA e conselheiro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Carlos Caixeta. Tudo bem, Carlos? Como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza e boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos que estão conosco. Bom, quando a gente pega os números do PIB, né, os últimos levantamentos mostram, né, um crescimento, por exemplo, o PIB cresceu 1,1% no primeiro trimestre desse ano em relação ao trimestre anterior e sempre se fala muito do tal do voo de galinha da economia brasileira, né? Mas nós temos alguns pontos específicos, o agro que segura o Brasil. De que forma os governantes devem voltar a tratar esse tema com mais preocupação, se é possível que nós tenhamos uma discussão mais ampla aqui no Brasil em relação a isso, Carlos? Olha, Tiago, quando a gente faz uma análise mais detida desse crescimento de 1,1%, comparado com o último trimestre, né, trimestre anterior, alguns números chamam a atenção. Primeira coisa é que desse 1,1%, 0,9 ponto percentual disso é recomposição de estoque, que é algo pontual. Então, 0,9% é muita coisa. Isso é algo absolutamente de uma estrutura que não se repete a todo tempo. Então, quando você desconta 0,9%, você tem 0,2%. Então, é uma recuperação que parece alta, parece boa, mas quando você olha essa série, a gente vem, quando você compara o trimestre com o trimestre imediatamente anterior, a gente vem de uma série que é o seguinte: 0,3%, 0,1%, 0,3% de novo, aí você entra com 1,1%. Então, você melhora de fato essa estrutura. E essa melhora ela tá concentrada na demanda das famílias. O crescimento veio da chamada estrutura doméstica, porque o PIB ele vem de consumo interno, mais investimentos, mais consumo do governo, mais exportação, menos importações. E esse nosso crescimento ele está muito estruturado num consumo interno. E um aspecto interessante é que se você pega, né, porque a gente olha isso sobre vários prismas, e se você pega aí sim um consumo, um crescimento do PIB comparado com o mesmo trimestre, aí não é mais o anterior, é o mesmo trimestre do ano anterior, aí ele fica maior. Aí nós crescemos 1,8%. Então, quando você estrutura esses períodos, aí você vê o impacto relevante das próprias exportações. Então, por exemplo, a exportação, ela cresce muito forte quando você faz essa comparação com o primeiro trimestre, mas ela decresce, ela tira força, ela é menos 1,7% do trimestre de dezembro, do último trimestre de 2025 para o primeiro trimestre de 2026. Então, nós estamos, apesar desse 1,1 que parece forte, na realidade, a gente vem decrescendo força e ímpeto na economia ao longo do tempo. Né? Então, é preciso a gente olhar isso com bastante critério para a gente compreender a economia de modo real. Porque o que ninguém está falando é sobre essa recomposição de estoques. E quando você coloca no agregado, que é o crescimento de 4 trimestres, quando você coloca no agregado, a gente sai do crescimento de 4 trimestres de 3,6%, depois cai para 3,3%, depois cai para 2,3% e decai caindo de novo para 2%. Então, a nossa economia... eu falando assim, a nossa economia ela está resiliente, mas cada vez com crescimento estrutural menor.
Ô, Carlos, fazendo um recorte de governos, né? Claro que a ideia é tentar olhar esses números do ponto de vista mais técnico, né? Para saber quais ações, quais medidas, né? Mas não tem como não deixar de falar que a grande discussão desse momento, isso vai entrar, claro, no debate eleitoral, sobre as contas públicas, sobre corte de gastos, a própria gestão. Mas pegando o recorte desses últimos 3 anos, o governo tem... A consequência desses números tem muito a ver com o governo ou com os governos, né? Porque se a gente fizer outros recortes, ou é algo mais geral? Você fala na economia resiliente, né? Muitas vezes as crises seguem vários governos, ou a melhora também segue vários governos? Olha, Tiago, isso é uma questão estrutural que assim, o cerne dessa questão, eu vou dizer o seguinte, você não consegue destravar um país com uma Selic, uma taxa de juros como a nossa, de 14% ao ano. Mas aí vão falar assim, poxa, mas o grande inimigo, então, é o Banco Central, é o Copom, vamos colocar a culpa no Banco Central, que coloca essa taxa de juros enorme. Não, o Banco Central está cumprindo o papel dele como guardião de uma política monetária de estabilização da inflação. Ele está cumprindo o papel dele. Agora, quais são os itens que atrapalham toda essa estrutura? Então, quando você tem de um outro lado, quando você tem de um lado uma série de gastos excessivos, uma série de... Por exemplo, nós estamos vivendo um momento muito único, né? O Banco Central disse na ata dele, ele deu sinais, né? Não vou usar o coponês, né? O economês, o coponês do Copom, que ele diz o seguinte, olha, nós estamos alertas. Se houver algum gasto excessivo, porque o governo, lá na conta do PIB, você tem gastos do governo, mas o governo ele consegue gastar mais fazendo repasses. Então, quando eu faço transferências às famílias, eu estimulo gastos excessivos, muitas vezes, na economia, via repasses acima da inflação, de salário mínimo. Eu consigo colocar, e eu não estou entrando no mérito se está certo ou está errado, tá? Mas eu posso inflar esses gastos e há uma série de estímulos para que a inflação seja excessiva, o que faz o Banco Central colocar essa taxa de juros extremamente elevada. Isso faz com que essa taxa de juros nossa seja grande, e isso freia a nossa economia. E isso provoca esse embotamento econômico nosso e essa estrutura que a gente está observando hoje aí. Uma das taxas de juros líquidas maiores do mundo que nós vivemos. Isso é muito complicado. Carlos, eu lembro muito de uma discussão, principalmente do fim dos anos 90, né, ainda na gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, naquela crise do câmbio no final dos anos 90, e aí a inflação também, para ser contida, era o tal do remédio amargo, a alta taxa de juros, e aí os economistas da época falavam do tal do círculo vicioso, né, porque você aumenta os juros, e aí você segura a inflação, mas aí você não tem o consumo, não tem o crédito que encarece, e é esse círculo vicioso que o Brasil não sai. Hoje, o quadro melhorou um pouco, ou ainda o Brasil vive esses efeitos lá dos anos 90, por exemplo? Essa conversa, Tiago, é muito interessante, né? Porque eu era bem jovenzinho nessa época, eu trabalhava com consultoria internacional e eu passava... eu assisti essa discussão vendo dentro das empresas vários empresários e ajudando eles nessa lida do dia a dia, né? E parece que a gente não aprende com o mundo real, porque todos os países que aprenderam e fizeram a lição de casa entenderam que o Banco Central sempre vai agir, principalmente o Banco Central autônomo e independente, né, que são coisas que parecem iguais, mas elas se complementam na verdade, eles vão agir dessa forma. Então, todas as vezes que você tiver que fazer um bom combate à inflação, você vai aumentar a taxa de juros, vai fazer exatamente isso, né? Você pega o Banco Central norte-americano, o Fed, ele fez isso nas décadas de 70 e 80, fez isso, controlou a inflação
Agora, o que precisa ter é uma política fiscal e um compromisso dos governantes de criar as bases junto com o Banco Central para que essas coisas sejam equilibradas. O Brasil precisa aprender que o Banco Central não é um inimigo dos governantes e fazer economias que, de fato, joguem a favor. Se você começa a ter uma política fiscal via repasse, âncora fiscal que você coloca a âncora, mas fica criando uma série de subterfúgios de modo que a âncora depois não funcione, você tem que ser parceiro do Banco Central e não um adversário do Banco Central. E hoje eu fico vendo que muitos governos fazem isso. Então o Copom não resta a ele senão fazer o que ele está fazendo. E a gente vai criando condições estruturais ao longo do tempo para ser parceiro do Banco Central, que sempre vai ter um presidente competente que vai fazer exatamente o que ele está fazendo. O governo brasileiro precisa aprender a fazer isso e aprender que se o presidente do Banco Central for competente, ele vai fazer exatamente o que está sendo feito. Agora, nós precisamos criar essas bases estruturais, ter políticas fiscais e agir com seriedade para que essas duas mãos trabalhem juntas e não tentando manipular, tentando criar mecanismos que tentem, parece que, burlar essa estrutura e aí esse voo nosso não vai se sustentar mesmo. A gente vai sempre ver esse Brasil aí tendo esse voo de galinha e em vez de atrair, porque o nosso problema é o que eu ia dizer na sequência. Nossa taxa de investimentos hoje, comparado com o PIB, de 16,5%, comparado com 17,6% há um ano atrás, esse é um problema gravíssimo. E tem estudos que mostram que para a gente ter o voo de águia que a gente precisa e não o voo de galinha, nós temos que ter em torno de 20% do PIB de investimento. E não esses pífios 16%. É isso, Tiago, que vai fazer a gente ser um país diferenciado. Bom, esse é o ponto. Claro, e além dessa questão fiscal, né, que é um desafio que se coloca, temos também a carga tributária e que chegou a 32% do PIB. E por mais que a reforma tributária tenha sido aprovada, feita pelo Congresso Nacional, ainda há um período muito grande de transição. E empresas, por exemplo, ainda estão tentando entender de que forma que essa reforma tributária vai funcionar na prática. Isso ainda burocratiza o Brasil ou existe uma possibilidade de que pior do que está não pode ficar, Carlos? Eu tenho acompanhado, Tiago, essa discussão muito na prática, né? Porque eu sou, além eu trabalho com consultoria empresarial, em conselhos, né, consultivos, conselhos de administração. E nós estamos aprendendo isso fazendo, né? Porque é muita mudança de curto prazo, revendo todo esse planejamento. Nós estimamos que nós vamos gastar nas empresas entre 1 e 2 anos para a gente saber de verdade como operar essa estrutura. Ainda é uma questão muito burocrática que as empresas não sabemos como operar, mas nós estamos aprendendo, né? Acho que daqui a entre 1 e 2 anos, esse é um ponto que realmente vai facilitar para a gente atrair investimentos. Porque, gente, não tem muito segredo. Para a gente ser um país, para sair dessa nossa armadilha de voo de galinha, né? Eu repito, para um voo de águia, para um voo sustentado, alto, de país desenvolvido, a gente precisa atrair investimento, a gente precisa ter uma carga tributária leve, sem complicação, a gente precisa ter um salto de produtividade. É só olhar o que os países desenvolvidos fizeram, com respeito ao trabalhador, evidentemente, com muito respeito, que eles constroem as empresas, sabe, um poder público equilibrado. Então, a gente precisa caminhar e fazer isso no dia a dia, ajudando o empresário. Não tratando o empresário como uma pessoa que quer prejudicar os outros, que quer... E eu fico vendo que até hoje a gente tem essa discussão no Brasil, sabe, assim, capital versus... parece que quer prejudicar o trabalhador. Não, gente, isso é coisa ultrapassada. Sabe, a gente precisa tratar isso com equilíbrio. Olhando o benefício para as duas pessoas. O trabalhador é fundamental, ele precisa ser bem remunerado, precisa, inclusive, nas empresas que já conseguem fazer isso, participar dos lucros com equilíbrio, porque ele faz parte de todo esse processo, com equilíbrio, participando dos resultados. Eu defendo isso nas empresas, nas minhas empresas, mas tudo com estrutura justa, com estrutura equilibrada. Trazer essa conversa
para que ela aconteça. E isso é que faz o país desenvolvido. Boa produtividade, uma carga tributária justa, sem complexidade, e a gente consegue avançar fortemente dentro dessa estrutura. É isso que vai trazer e fazer o nosso país ter um PIB que se sustente, ter um PIB que a gente tem orgulho e sair dessa armadilha do voo de galinha, Tiago. Se a gente conseguir avançar nisso, eu tenho certeza que daqui a 10 anos a nossa conversa vai ser diferente. Porque passa ano, e parece que a nossa conversa é a mesma. Sem dúvida, mas não precisa demorar 10 anos para voltar aqui e participar da programação da Jovem Pan. Carlos Cacheta, que é conselheiro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom fim de domingo e, se for pai, feliz Dia dos Pais. Um abraço a todos. Muito obrigado.